a oportunidade de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nesse momento, Senhor, queremos pedir que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou as Escrituras Sagradas, venha agora iluminar a nossa mente, o coração, para que possamos não apenas compreender, Senhor, a Tua vontade, mas colocar em prática em nossa vida. Rogamos essas bênçãos, não porque nós as mereçamos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Não é novidade falarmos para vocês sobre a realidade que nós vivemos hoje. É uma realidade que nós estamos no meio de uma crise. Alguns olham em algum momento a luz no fim do túnel, em algum outro momento essa luz fica um pouco mais distante, depois parece que essa luz fica um pouco mais perto, e a gente fica nessa incerteza. Eu acredito que para os dias que nós vivemos hoje, o grande problema não é a crise, o grande problema é a incerteza. Incerteza que vai demorar, não vai demorar. O fato é que nós vivemos em um mundo instável, né? Instabilidade. É a realidade que nós vivemos e, pelo que nós percebemos, ainda vai demorar algum tempo nessa situação. E nesses momentos, a nossa fé ela é provada. Nesses momentos, dúvidas surgem, questionamentos surgem, e eu acredito que são naturais da situação que nós vivemos. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, eu encontrei um livro bem pequenininho, lá no Antigo Testamento, de um profeta, o profeta Abacuque. E quando eu lia esse livro, eu começava a fazer um paralelo com a realidade que nós vivemos hoje. E Abacuque, ele viveu ali 600 anos antes de Cristo. E os comentaristas bíblicos dizem que Abacuque, ele possivelmente, ou ele era sacerdote, ou filho de sacerdote, ou um levita que trabalhava no templo. Porque os seus escritos têm muito a ver com a liturgia do culto judaico, com a liturgia do templo. Então, Abacuque foi um profeta que vivia no templo. Mas o fato de Abacuque ser um profeta ou um levita, estar no templo, não impediu Abacuque de ter as suas perguntas, os seus questionamentos. E como o livro é um livro bem pequeno, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque. São só 3 capítulos. E nessa manhã nós vamos fazer um pequeno estudo do livro de Abacuque. Logicamente nós não vamos ler os 3 capítulos, vamos destacar algumas passagens. Mas eu creio que no livro de Abacuque nós conseguimos tirar algumas perspectivas para os nossos dias. No livro de Abacuque eu encontro aqui algumas atitudes e respostas que podem coincidir com o que nós estamos vivendo hoje. O primeiro texto que eu queria destacar está no versículo 2, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós encontramos aqui a perspectiva do olhar ao redor. Abacuque estava inserido numa sociedade como nós estamos. E quando nós lemos no capítulo 1, versículo 1 e até o versículo 4 ali, nós vamos ver a perspectiva de Abacuque olhando ao seu redor. O que estava acontecendo no mundo e com as pessoas nos dias de Abacuque e qual era o questionamento de Abacuque. A Bíblia diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, então, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha só, Abacuque, servo de Deus, quando ele olha ao seu redor, ele percebe algumas coisas interessantes. Quais são as percepções que Abacuque tem olhando ao seu redor? Bom, em primeiro lugar, Abacuque vê desigualdade social. Abacuque vê um mundo perverso, de pecado, de injustiça.
um mundo com as suas mazelas, um mundo com os seus problemas. E quando Abacuque olha tudo isso e compara com aquilo que ele conhecia de Deus, ele observa mais alguma coisa. Ele observa que o Deus que ele cria aparentemente estava parado, não estava fazendo nada. E Abacuque percebia também que, olhando toda essa desigualdade, toda essa injustiça, Deus ficava calado. As pessoas oravam, ou o próprio Abacuque orava, pedindo justiça. E aparentemente Deus estava calado, estava parado. E vem aquela velha pergunta, né? Aonde está Deus quando o mal prospera? Essa pergunta ela é tão antiga quanto o ser humano. E nenhum de nós está imune em fazer essa pergunta. Às vezes nós temos medo de questionar Deus. Às vezes nós temos medo de perguntar para Deus. Mas a experiência do profeta Abacuque diz que o questionamento e a pergunta, e as perguntas para Deus, elas não estão erradas. Elas fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Eu fico pensando em um filho que anda com seu pai e tem medo de perguntar as coisas para o seu pai. Eu acho que um relacionamento entre um pai e um filho, ele precisa ter confiança ao ponto de o filho se sentir seguro e perguntar aquilo que ele não sabe ao pai, aquilo que ele não compreende. Isso é muito natural. E a Bíblia, muitas vezes, ela compara o nosso relacionamento com Deus como o relacionamento de um pai com seu filho. Abacuque, assim como nós hoje, ele pergunta. E às vezes nós perguntamos, né? E quantas vezes, durante esses últimos meses, as pessoas têm perguntado: mas o que é que significa tudo isso que nós estamos passando? Onde é que está Deus durante esse período? Porque muitos dos seus filhos foram acometidos dessa doença e alguns até não sobreviveram. Eu acredito que quando tudo isso passar, nós vamos olhar para trás e nós não vamos ver apenas um momento de crise, mas nós vamos perceber as lacunas que foram deixadas, e até mesmo no nosso meio. E alguns, vendo toda essa situação, perguntam: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Meus amados, o equívoco não está em perguntar. Abacuque perguntou. E é interessante que logo nos versículos seguintes, se você perceber do versículo 5, continua ali os questionamentos de Abacuque. E quando chega no versículo 12 em diante, vem uma resposta. Aliás, no versículo 5 vem a resposta de Deus. Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, eu vou fazer justiça. Você já ouviu falar de um povo caldeu, os babilônicos? É um povo cruel, é um povo idólatra, é um povo mau. Eu vou fazer esse povo dominar todo mundo, inclusive o povo de Israel, inclusive os judeus. E eles serão a minha mão pesada sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre a injustiça, e eu vou resolver. Deus responde. Eu acredito que muitas vezes nós não perguntamos a Deus porque nós não entendemos muitas vezes a resposta de Deus. Ou muitas vezes nós não queremos entender por não aceitar a resposta de Deus. Por que eu falo isso? Porque mais uma vez eu comparo o profeta Abacuque com a gente. Porque quando a gente lê do versículo 12 em diante, ainda do capítulo 1, depois de Deus explicar o que ele ia fazer, a gente começa a ver Abacuque falando para Deus: mas Senhor, desse jeito não. E ele fala: como é que o Senhor vai matar o seu próprio povo? Como é que o Senhor vai usar uma nação que é inimiga do teu povo, que é justo? Como é que o Senhor vai castigar a injustiça do povo de Deus, utilizando um povo que é mais ímpio do que o povo de Deus? E esse questionamento, esse segundo questionamento que Abacuque faz, ele não tem mais agora a ver com a resposta de Deus, com a falta de resposta de Deus, mas ele questiona a própria resposta de Deus. Talvez alguns digam assim: puxa, mas Abacuque, a que ponto você chegou? Mas
refletindo sobre essa intercessão do profeta, por não aceitar aquilo que Deus estava dizendo, com muitas vezes as nossas orações. Muitas vezes nós oramos por algo, pedimos algo a Deus, mas na nossa oração nós já queremos direcionar a Deus, como se a gente quisesse dar uma forcinha. Senhor, eu quero isso, mas desse jeito. Senhor, eu quero alcançar determinada coisa, mas por esse caminho. A gente muitas vezes confia em Deus, desconfiando. Assim como Abacuque. Abacuque pensou assim: Senhor, tudo bem, o Senhor vai agir, mas não seria melhor o Senhor utilizar um outro método? Não seria melhor o Senhor escolher alguns melhores entre o teu povo aqui para te representar? Abacuque ouviu a resposta de Deus, mas não aceitou a resposta de Deus. Até aí, faz parte do ser humano. É natural. O que eu vejo de sobrenatural, e a grande diferença de Abacuque para nós, muitas vezes, é que Abacuque ele sabia até onde ir. No momento em que ele questionou a falta de ação de Deus, no momento que ele questionou o alto índice de pecado e de injustiça nesse mundo, Deus respondeu. Ele não concordou com a resposta divina. E ele questiona novamente o método de Deus. Aí no capítulo 2, e eu quero ler o versículo 1 até o 5, até o 4, né? Primeiro versículo 1. Quando ele questiona e não consegue entender os métodos de Deus, qual é a atitude de Abacuque? Tem 3 verbos nesse primeiro versículo que eu queria destacar. Diz o seguinte: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. 3 verbos. Por-me-ei, colocar-me-ei, vigiarei. Percebam que são atitudes em Abacuque para ele compreender aquilo que Deus queria falar para ele. E aí está a diferença. A diferença entre eu e Abacuque. Porque muitas vezes, quando eu não entendo o plano de Deus, quando eu não entendo os métodos de Deus, eu quero que Deus mude, eu quero que Deus faça alguma coisa. E Abacuque, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que o Deus que ele cria era perfeito. Não havia erros. Então, a possibilidade de erro não estava do lado de Deus, a possibilidade de erro estava do seu lado. E ele falou assim: então eu não estou compreendendo. Então vou fazer algo diferente. Eu preciso fazer, eu preciso mudar, eu preciso agir. Meus amados, muitos perdem a sua fé, porque ficam esperando apenas Deus agir, quando no momento é necessário que eu tome uma atitude, que eu faça. O apóstolo Tiago, ele diz isso: a fé sem obras, ela é morta. Eu não posso ter uma fé parada, uma fé inerte. A fé, a convicção, a confiança em Deus precisa me levar a uma ação, a uma atitude. Muitas vezes nós esperamos a atitude de Deus, mas na verdade o momento de agir é nosso. E aqui, Abacuque ele diz: olha, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para a torre de vigia. O que era a torre de vigia? A torre de vigia era um baluarte, ficava no ponto mais alto da cidade, onde ficava o sentinela. O sentinela, ele tinha a tarefa de ficar observando o que vinha do lado de fora para dentro da cidade e o que saía da cidade para fora. Em um momento de guerra, era uma posição estratégica. E por isso, a torre ficava no lugar mais alto da cidade. Quando Abacuque se coloca nesse lugar mais alto, ele está metaforicamente dizendo, para nós compreendermos Deus, para nós não compreendermos Deus, mas para nós entendermos os planos de Deus, nós precisamos ir para lugares mais altos. Nós precisamos nos movimentar.
Nós precisamos perceber que o problema não está em Deus, está em nós. Nós precisamos sair dos lugares rasos da espiritualidade superficial para procurar os lugares altos de um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos sair dos lugares rasos da oração que só fala para ir para os lugares mais altos da oração que ouve Deus. Quantas vezes nós oramos e não falamos nada? Quantas vezes você já orou e falou, Senhor, eu vou ficar aqui e eu quero te ouvir? Seria impossível fazermos isso, mas foi o que Abacuque fez. Ele falou assim, olha, primeira coisa, eu vou me colocar sobre a fortaleza e eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá. Naquela época do seminário de enriquecimento espiritual, acho que muitos de vocês se recordam das 40, a gente fazia a jornada das 40 madrugadas, né? Tinha um exercício, não sei se vocês lembram ali, que era orar calado, em silêncio, para ouvir Deus. Eu acho que é a oração mais difícil de nós fazermos. Porque nas nossas orações, nós queremos ser o agente ativo. Senhor, faça isso, eu quero isso, eu preciso disso, então eu te agradeço por isso. Eu tomo a frente do diálogo. Mas Abacuque, ele percebeu que para ele entender Deus, ele tinha que soltar as rédeas do diálogo e deixar o comando nas mãos de Deus. Senhor, eu vou subir na torre de vigia, é um lugar estratégico, aqui tem silêncio, aqui tem um lugar que eu posso te ouvir. E eu vou ficar esperando até o Senhor me falar. E o que eu acho maravilhoso é o que vem no versículo seguinte, o versículo 2. No versículo 1, Abacuque toma atitude. Eu quero ouvir Deus. O versículo 2 começa. O Senhor me respondeu. É imediato. Porque Jesus falou assim, olha, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Foi só Abacuque se colocar num lugar onde ele poderia ouvir Deus, e a Bíblia diz, o próprio profeta diz que Deus me respondeu. E quando Deus responde para Abacuque, Deus dá algo diferente para Abacuque. Deus estava dizendo mais ou menos para Abacuque, o problema não é a injustiça. O problema não é o pecado. O problema não são as circunstâncias que estão ao teu redor. Sabe qual é o problema? O problema é a tua visão, é a tua perspectiva, é a forma como você está vendo. Nós poderíamos dizer isso, que o problema de Abacuque era a sua cosmovisão, como ele estava vendo a realidade ao seu redor. Por que eu falo isso? Porque no versículo 2, diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Deus não mandou um anjo do céu para eliminar o pecado. Deus, ele não mandou um exército para fazer justiça. Deus deu uma visão. Meus amados, muitas vezes a diferença entre perder a fé e ter uma fé sólida está com a sua visão. Como você está vendo a vontade de Deus? Como você está vendo as coisas ao seu redor acontecendo? Uma mesma ação, ela pode ter vários significados, dependendo da sua perspectiva, dependendo da forma como você vê. Deus, ele está dizendo assim, olha, o problema não é a crise que nós enfrentamos hoje, crise econômica, não é a crise de saúde, não é a crise emocional, não é a crise moral, não é a crise política. Esse não é o problema. O problema é a sua visão. Deus estava querendo dizer para Abacuque, não ora por solução, ora por visão. E aqui mais uma vez Deus prova que Ele não nos dá aquilo que nós queremos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Abacuque orou por solução, Deus deu visão. E o primeiro aspecto dessa visão é um aspecto muito difícil para nós encararmos. Deus falou assim, olha, escreve a visão. Para que escrever a visão?
Primeira lição de Deus nessa visão é que Abacuque não é o centro do mundo, assim como eu e você não somos o centro do mundo. Nem tudo diz respeito a você. Nem tudo tem a ver com a tua vida. Você não é o centro do universo. Nós vivemos numa sociedade hoje antropocentrista, em que eu e você ouvimos todos os dias: você é o melhor cliente que eu tenho. Você é o melhor profissional. Você é o centro. Você é o foco. E Deus, quando Ele quer mudar a nossa visão, a primeira coisa que Ele ensina é que você não é o centro. Ele é o centro. Ele é o foco. Porque a visão que Deus deu para Abacuque não foi para ele unicamente. Ele diz: olha, escreve a visão, mas escreve em tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Deus está dizendo assim: olha, eu vou te dar uma visão, mas essa visão, Abacuque, não é para você. Essa visão é para você compartilhar com outras pessoas. Não vai escrever ela, vai fazer um outdoor, para que você conheça a visão, mas que você compartilhe a visão. É interessante isso, porque Deus está dizendo assim: olha, o importante, Abacuque, não é só você conhecer, o importante é você compartilhar. Quando Deus muda a visão de um cristão, não é para você melhorar, é para você compartilhar. A sua melhora vai ser consequência da bênção. Você vai ser abençoado porque você é o primeiro a receber, mas o propósito da bênção não é ficar com você, é você compartilhar. Por isso Deus deu uma visão para Abacuque, mas Deus falou para Abacuque assim: Abacuque, não é para você. Você vai receber, mas escreve em tábuas, em letras bem grandes, que até quem passar rápido vai conseguir entender a visão. Eu e você, nós não somos o centro. Muitas vezes nós sofremos porque nós achamos que nós somos o centro, que nós somos os únicos, que nós somos os principais, que nós somos os coadjuvantes. Não somos. Deus, nesse mundo, tem 7,6 bilhões de filhos, e Ele ama todos os 7,6 bilhões de forma igual. Ele me ama e Ele te ama do mesmo jeito. Ele nos ama aqui, nós que estamos aqui na sua casa hoje, da mesma forma que Ele ama um drogado que está nesse momento se entregando às drogas e destruindo sua vida. Você não é melhor do que ele. E muitas vezes nós achamos: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu vou para a igreja todo sábado, eu devolvo o dízimo. Senhor, por que eu sofri, eu tenho essa doença cardíaca? Cuida da minha saúde. Você não é o centro do universo. Existem coisas que estão muito mais acima do que você. Você é um abençoado de Deus porque você é um filho de Deus. Entenda isso. E Deus, Ele te abençoa porque Ele te ama e porque Ele ama as pessoas ao seu redor. E por isso Ele quer que você compartilhe as bênçãos, inclusive a visão. E agora eu vou falar da visão. Que visão foi essa? O versículo 3 explica, fala da visão. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão que Abacuque não menciona detalhes da visão, como João no Apocalipse descreve, não apenas escreve sobre a visão, mas descreve a visão. Abacuque também não faz igual Daniel, que não apenas escreve sobre a visão, mas descreve a visão com detalhes. Abacuque simplesmente escreve sobre a visão. E Abacuque diz: olha, Deus me falou que essa visão é para o tempo do fim, só que ela está se apressando, logo, logo vai chegar. E se eu achar que está demorando, eu tenho que ter paciência, porque ela vai se cumprir e não irá se atrasar. Quando nós pegamos esse versículo, e quando nós vamos consultar o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, abra sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele usa esse texto
de uma perspectiva que é surpreendente para um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo. Versos 37 e 38 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela... Quando Paulo pega o texto de Abacuque e faz uma aplicação, ele faz a aplicação direta à volta de Jesus, ao segundo advento de Jesus, ao estabelecimento do reino de Deus de forma definitiva. Então, antes de Jesus nascer em Belém, antes de Jesus iniciar o ministério, Deus já tinha revelado o segundo advento de Jesus para Abacuque. E ele pega essa visão e diz assim: olha, se você tiver essa visão na sua mente, a tua vida vai mudar. E eu fiquei pensando, puxa, se Deus revelou para Abacuque o estabelecimento do seu reino, o que é que isso poderia mudar na vida de Abacuque 600 anos antes de viver a primeira vez? A mesma influência que essa visão tem para nós hoje, mais de 2000 anos depois da primeira vinda de Cristo. Quando nós encaramos a nossa vida sob a perspectiva da segunda vinda de Jesus, nós mudamos a forma de enxergar as coisas. Nós entendemos que esse mundo aqui não é o nosso lugar. Como o próprio apóstolo Paulo diz também em Hebreus, né? Nós somos peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Quando nós olhamos e enxergamos a vida desse mundo sob a perspectiva da segunda volta de Jesus, nós entendemos que o mal, ele até aparentemente está vencendo, mas ele tem o seu tempo limitado, porque a palavra de Deus diz que Jesus não tardará. Não vai ser antes do tempo nem depois do tempo, vai ser no tempo determinado. Quando eu encaro a minha vida de acordo com a volta de Jesus, eu entendo que todas as crises que nós podemos passar, que nós passaremos ainda, ela não tem a ver comigo, ou com a minha saúde, ou com a minha família. Ela tem a ver com um grande conflito entre Cristo e Satanás. E que todas as crises que acontecem nesse mundo e que ainda acontecerão, elas têm um único propósito, segundo Ellen White. Elas são obreiras de Deus para nos chamar a atenção para o lugar para onde nós devemos olhar. Quando nós temos a nossa vida focada sobre a volta de Jesus, nós entendemos que nós precisamos, assim como Abacuque, compartilhar essa visão com outras pessoas. Mostrar para pessoas que estão sofrendo que tudo isso aqui é passageiro. Irmãos, nesse momento é tão bom a gente falar que tudo é passageiro, né? Nesse momento que nós estamos querendo retornar para as nossas igrejas, se alguém chega e diz, olha, não vai demorar muito não, isso é passageiro, é uma crise, a Bíblia diz que vai passar. Que mensagem maravilhosa. O problema é que muitas vezes nós não compartilhamos essa mensagem nesse momento. Porque não vivemos, não cremos nisso. Alguns se apegam aos cálculos matemáticos para marcar o dia da volta de Jesus. A internet está cheia de gente assim. Como se Deus não tivesse revelado a sua vontade na sua palavra. Aí eles precisam de matemáticos modernos para dizer o dia e a hora do retorno de Jesus. Esse não é o propósito da crise. Esse propósito é o propósito dessas crises que estão acontecendo no mundo. É para eu entender que esse mundo não é o meu lugar, que Deus tem algo melhor para mim, que breve Jesus vai voltar e vai me entregar isso de forma sólida e concreta e eterna. Mas muitas vezes nós temos essa mensagem, temos essa visão, mas não vivemos essa visão. Ah, Jesus vai voltar, beleza. Eu vou aqui cuidar da minha vida. Ah, Jesus vai voltar, beleza. Eu vou aqui cuidar do meu trabalho, da minha família, dos meus bens, das minhas atividades normais. Quando Jesus voltar, eu dou um alô para ele. Amados, Abacuque diz, certamente ele virá, não tardará. Só que o versículo 4 diz assim, o justo, ele viverá pela
A mesma fé que lá no livro de Hebreus diz que é a certeza das coisas que não se podem, de fatos que se esperam. Meus amados, viver pela fé é saber que, embora Jesus ainda não tenha aparecido nas nuvens dos céus, certamente ele virá. E não é apenas eu ter certeza de que um dia Jesus vai aparecer. Não é isso, não é isso. A fé é eu ter certeza que Jesus pode aparecer hoje. Fé é eu estar preparado para me encontrar com Jesus. Isso é fé. Eu ter convicção que Jesus tem um encontro marcado com cada um de nós. E que esse dia não vai demorar. Só vai viver pela fé aquele que compartilha essa visão, aquele que vive essa visão. Qual é o efeito dessa visão na nossa vida? O mesmo efeito que aconteceu com Abacuque. Indo agora para o último capítulo de Abacuque, eu só queria destacar ainda no capítulo 2, o versículo 20. É um texto muito conhecido, né? A gente usa. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda terra. Nós utilizamos esse texto muito para falar sobre reverência na casa de Deus. Podemos, uma aplicação secundária, porém, o que é que Abacuque queria falar nesse contexto que nós estamos falando aqui? O que é que Abacuque estava testemunhando sobre Deus? Primeiro, Deus ele estava no seu templo. O que é que isso significa? O que é que significa Deus estar no seu templo? Significa que no momento que nós vivemos hoje, Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. Significa o quê? Juízo. Deus, no seu templo, julga as nações. As injustiças não serão eternas. Quando Jesus voltar, ele vai trazer justiça. Segundo ponto. O templo também é o lugar do trono de Deus. Deus rege o universo do seu templo. O que é que isso significa? Deus está guiando a tua vida e a minha vida no seu templo. Do trono do universo, Deus ele conduz a minha vida e conduz a tua vida. Abacuque queria fechar essa parte aqui, nos passando a certeza de que quando nós cremos realmente na visão, quando nós entendemos a visão, nós não temos o que temer. Não precisamos viver temerosos. Por quê? Porque as injustiças, ao seu tempo, Deus julgará. E a minha vida, nesse intervalo, assim como todo o universo, é guiada por Deus. Efeito prático, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Quando nós lemos o primeiro versículo, sentença do profeta Abacuque. E aí nós encontramos um profeta reclamando, questionando. Eu não sei se você já tentou cantar preocupado. Já tentou cantar preocupado? Não é legal, né? Já tentou compor uma música preocupado, ansioso? Eu sei que muitas músicas bonitas do Inágio, os compositores, eles escrevem sobre os milagres de Deus durante os problemas, mas normalmente eles escrevem quando eles veem Deus atuando. Foi isso que aconteceu na vida de Abacuque. Todo questionamento acabou. Perceba, o questionamento acabou. Mas as circunstâncias continuavam as mesmas. O povo caldeu estava se aproximando. O povo caldeu iria dominar o povo judeu, iria escravizar o povo judeu, mas Abacuque percebeu que isso não era importante. E esse não era o ponto. O ponto era se preparar para a volta de Jesus e compartilhar essa visão. E quando ele percebeu isso, o que foi que aconteceu? O seu coração se tranquilizou. Ele falou: agora eu vou cantar uma música. Agora eu vou cantar um salmo. E alguns dizem que esse aqui é o salmo de Abacuque. Só pode fazer da sua vida um louvor a Deus aquele que entende a visão de Deus. E o que é que eu quero resumir aqui o salmo de Abacuque? 2 versículos resumem perfeitamente. Versículo 17 e 18 também é um texto muito conhecido. Resumindo tudo o que Abacuque entendeu, ele diz aqui: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Resumo: tudo pode dar errado, as tragédias podem aumentar. Todavia, a minha alegria não está nessas coisas. A minha alegria não está nesse mundo. A minha alegria não está no eu. A minha alegria está onde? Está no Senhor. Eu exulto no Deus da minha. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um outro texto também bem conhecido, Isaías 5:9. Quando o profeta Isaías ele vai lá para o dia da volta de Jesus. E ele fala assim: eis que naquele dia se dirá, eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos, nós exultaremos e nos alegraremos. Abacuque estava com isso em mente. A salvação que vem de Deus. Não precisamos consertar esse mundo. Resumindo tudo. Não precisamos de solução para todos os problemas desse mundo. Porque Deus já tem a solução para tudo. Nós só precisamos entender a visão. Nós só precisamos aceitar a visão. Nós só precisamos viver a visão da volta de Jesus. Como se fosse uma realidade na sua vida e na minha vida. Aí nós vamos ter dias alegres. Aí nós vamos viver felizes. Não porque as coisas mudaram, mas porque Deus mudou a sua visão. E é esse o desejo de Deus para cada um de nós. Não se preocupe. Se tem uma coisa que nunca faltará nesse mundo, são as crises e os problemas. Essa crise vai passar, mas certamente vai aparecer. Estava essa semana assistindo o telejornal aí, os chineses já estão indicando aí um outro vírus, que é pior do que o coronavírus. Vai aparecer. E aí a gente vai ficar perguntando, Senhor, até quando? Como Abacuque perguntou sem entender. Até quando, Senhor, vai ficar vindo vírus, ou não vai viver? Seria melhor dizer, Senhor, me prepara para a vida eterna, porque lá não vai ter vírus, lá não vai ter pecado. Talvez a gente esteja orando por uma imunidade mais alta. Mas de que adianta? Você não tem imunidade, você tem imunidade alta, e as pessoas que você ama não têm. Porque as soluções desse mundo não são soluções, são paliativos. Porque o plano de Deus para mim e para você não é esse mundo. O plano de Deus para mim e para você é algo eterno. E não troque o eterno pelo passageiro. Por isso, viva a visão. Eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Você que está aqui na igreja, você que está nos acompanhando. Se você, assim como a Abacuque, tem os seus questionamentos, mas você quer ter uma resposta definitiva, que talvez até não te agrade, mas que te salve. E talvez até não resolva o seu problema de imediato, mas te traga alívio ao coração e te dê uma resposta definitiva para o que está acontecendo. Meu apelo é para você que quer ouvir Deus, que quer entender o plano de Deus. Sabe qual é o meu apelo para você? O mesmo de Deus para Abacuque. Viva a visão da volta de Jesus. Se prepare para a volta de Jesus. Anseie pela volta de Jesus. Compartilhe a volta de Jesus para as pessoas. E aí, o seu lamento vai se transformar em canto. Porque foi isso que aconteceu com Abacuque. E é isso que acontece com todo aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus. Você gostaria de fazer dessas frases a sua oração? Fique em pé, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado
porque no meio de tanta confusão, crise, tantas coisas ruins acontecendo, o Senhor nos dá a perspectiva de algo maior e melhor. O Senhor nos mostra o seu plano, não como uma solução passageira, mas uma solução eterna. Pai amado, a Tua palavra nos deixa muito claro que o maior desejo Teu é de estar conosco. Porém, Senhor, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós não temos humildade o suficiente para Te ouvir. Muitas vezes, Pai, nós não damos a importância necessária para a volta de Jesus. Esse tema, Senhor, que tanto tem se pregado, mas que pouco é vivido no nosso dia a dia. Apesar de falarmos sobre a volta de Jesus, Senhor, muitas vezes nós vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. E ao invés de nos prepararmos para ir para o céu, nos preparamos para cada vez mais ficarmos nesse mundo. Pai amado, nesse momento nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Um coração pesado, um coração talvez com questionamentos, com dúvidas, para que o Senhor nos faça compreender realmente o sentido da volta de Jesus. Para colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Para que possamos aceitar a Tua vontade e nos prepararmos para esse encontro maravilhoso. Porque naquele dia, Senhor, nós queremos estar naquele grupo que o profeta Isaías previu, daqueles que estarão alegres com a Tua salvação, que estarão exultantes com a Tua salvação. Porque será o dia, Senhor, do alívio final sobre esse mundo. Será o dia em que nós iniciaremos a eternidade contigo. Pai amado, nos recebe nos Teus braços de amor. Perdoa, Senhor, as nossas negligências, as nossas falhas, nós somos pecadores. Estamos muito longe, Senhor, do ideal que o Senhor quer para nós. Mas pelo poder do Teu Espírito, Pai, que o Senhor possa moldar o nosso coração diariamente, conforme o de Jesus Cristo. Nós pedimos todas essas bênçãos em nome desse maravilhoso Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém.